Amém? Vamos entrar na palavra, né? Nós começamos na semana passada falando de Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8. E nós vimos que Jesus diz: eis que faço. Nós compreendemos que Jesus mostra o que há de acontecer. Jesus diz para João, sempre no futuro. Ele diz que eis que vi novo céu e nova terra. A anterior já tinha passado. E diz o Senhor para ele, diz assim, ele diz que vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu noivo, para o seu esposo. E diz, esse é o tabernáculo de Deus com os homens. E Jesus diz para ele, não haverá, a morte não existirá mais. Vai chegar um tempo em que a morte não vai mais existir. Não haverá nem pranto, nem choro, nem dor, porque as coisas antigas passaram. A terra e o céu passaram. E nós vimos que Jesus olha para João, isso coisa minha, viu? Falando das coisas que hão de vir, nós falamos da revistinha, né, da história, de uma historinha, que nós sabendo o final, o Senhor nos revela o final, nós fizemos a pergunta, por que o Senhor nos mostra as coisas que hão de acontecer? Com qual propósito? Por que Ele nos mostra o que haverá, o que vai acontecer? E Ele olha para João e diz, João, eis que faço, presente, atual, já não mais futuro, ele diz faço, e nós vimos que ele faz hoje, mas ele mostra o que há de acontecer, para que nós tenhamos fé, constância, esperança hoje, de nos chegarmos a ele e encontrarmos consolação, encorajamento, nos achegarmos ao trono da graça. Ele mostra o que há de acontecer para nos encorajar hoje. Nós vimos que o novo não é o inédito, porque no próprio capítulo 21 de Apocalipse, vamos lá? Versículo 1 ele diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais, já não existe. No versículo 4, e diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? As primeiras coisas passaram. A palavra grega aqui, novas, não está falando de ineditismo, está falando de comparação com aquilo que veio primeiro. O novo céu, nova terra, comparado a primeiro céu, a primeira terra. Não haverá nem luto, nem pranto, nem dor. E ele diz, no final, ele diz, porque as primeiras coisas passaram. O novas que Jesus diz em faço novas, tem a ver com purificação. Não é algo inédito, desconhecido, que nunca vi. É novidade. Não, é algo que foi purificado. É novo, melhorado. Há que se ter algo preexistente
Porque o novo vem pelas mãos de Deus, renovado, restaurado, usei muito essa palavra, ressignificado, de um nível superior, melhorado. Quando ele fala de nascer de novo, você muda de cara? Não, muda de significado. Ele te restaura, como o oleiro faz com o vaso. Não é inédito. Nascer de novo. Não, baby. Se você não fala que é você, eu não sabia que era você. Você está novo, hein? É aquilo que é santificado, purificado, redimido, ressignificado. E agora ele tem um novo olhar, uma nova visão, uma nova pisada, um novo horizonte. Fazer novas todas as coisas não é trazer nada inédito. É tomar as primeiras coisas, purificá-las e devolvê-las. Agora, melhoradas, superiores. A nova aliança. O escritor de Hebreus diz que a nova aliança com superiores promessas. Havia uma aliança anterior que se tornou antiquada. Então, a nossa compreensão de novo, muitas vezes, se confunde o inédito com aquilo que foi redimido, renovado, revigorado, ressignificado, restaurado, melhorado. Então, nós compreendemos tudo isso na última ministração. Hoje nós vamos falar exatamente dessa nova vida. A pergunta para nós é: como vivermos uma vida nova, uma nova vida? Como caminharmos em novidade de vida? Como diz Romanos capítulo 6, verso 4. Como vivermos isso? Como desfrutarmos do novo? Nós vimos, quando Jesus mostra aquilo que há de acontecer para nos moldar hoje, para nos encorajar hoje. É uma frase atribuída a Martin Luther King, que ele diz o seguinte: o arco do universo moral é longo, mas se queda no horizonte a justiça. Quando Jesus nos mostra o que há de acontecer, é para nos ensinar algo. Os injustos continuarão praticando a sua injustiça. Os perversos vão praticar as suas perversidades. Os nossos olhos vão testemunhar facínoras, sobrevivendo, agindo, maculando, matando, roubando e destruindo. Mas o arco da justiça, da história, ele vai desembocar na justiça de Deus. Jesus mostra o que há de vir para falar para nós: permaneçam. O vencedor herdará todas essas coisas. O vencedor é o que permanece. O Salmo 73, o salmista começa pelo fim. De fato, o Senhor é bom para conosco. Os Salmos começa pelo fim. A conclusão dele é: Deus é bom para conosco. Porque por um pouco, os meus pés quase resvalaram, porque invejei a prosperidade dos perversos. O Senhor mostra aquilo que há de acontecer, porque o arco da história do universo vai desembocar na justiça. Não haverá morte, nem choro, nem pranto, nem dor. O Senhor vai enxugar toda lágrima. O Senhor será a luz dos homens. Não precisaremos do sol nem da lua, porque o próprio Deus será a nossa luz. E viveremos na cidade santa, na nova Jerusalém que desce do céu. Isso tudo nos foi mostrado para que não nos surpreendêssemos com as perversidades e injustiça. Porque nós vamos ver o herói, como falamos da história em quadrinho, o herói caindo da ribanceira, sendo preso, batido, esbofeteado, mas no final, tudo vai dar certo.
No final é glória, é louvor, é adoração. No final, corpo mortal revestido de imortalidade, corpo corrupto revestido de incorruptibilidade. E todos nós nos apresentaremos diante do trono de Cristo, do tribunal de Cristo, na presença do Rei, para reinarmos com Ele. Um reino de sacerdotes que servem ao Senhor, agora numa cidade melhorada, superior, elevada. E tomaremos com Ele o fruto da videira novo, que é a mesma palavra, é vinho, só que esse vinho agora no reino de meu Pai, elevado, superior, diante de altas e superiores promessas. Isso é um novo, isso é a nossa compreensão de novo. E a pergunta é: como viver o novo? Primeiro, nos achegando a Jesus. Essa é a primeira coisa. Estamos encerrando o ano de 2025. Vitórias, fracassos, alegrias, tristezas, avanços, recuos, não importa. Um novo ciclo nos é dado. Uma nova jornada nos é proporcionada. E como nós vamos trilhar esse caminho? Como nós vamos percorrer essa jornada nos próximos 12 meses? Primeiro, experimentando e vivendo o novo. Como? Primeira coisa, nos achegando a Jesus. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Nossa vereda é cansativa, é corrida. E quando Jesus fala, vinde a mim, é para nós também. Nós não somos feitos de aço. Nós não somos feitos de ferro. Porque Jesus, sendo de aço, se fez barro. Nós, sendo barro, queremos nos fazer de ferro, de aço. Nós devemos nos achegar a Jesus para aliviarmos as nossas cargas, para que nós possamos desfrutar do novo. Nós estamos falando aqui de salvação, estamos falando aqui de renovação, renovar a fé, renovar expectativas, renovar a esperança. Mas não tem jeito, não é num livro de autoajuda, não é indo numa sessão de coaching, não é fazendo nenhum tipo de simpatia, é se achegando a Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. João 7,37, parte final, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Hebreus 11,6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. É preciso crer que existe um Deus que pode, que quer transformar a nossa jornada, tomar as nossas cargas e colocar o seu jugo para nos ensinar, para andarmos juntos com Ele e aprendermos dEle, porque Ele é manso e humilde de coração. Em Apocalipse 21 ele diz: eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Achegai-vos a Deus, porque Ele é acessível.
Há um momento que Jesus diz: olha, vocês, fariseus, escribas, colocam altos pesos, cargas, fardos em tantos quantos buscam buscar uma vida de santidade, mas vocês nem mesmo com o dedo movem esses fardos. Há quem possa colocar barreiras diante de Deus, mas o nosso Deus é acessível. Vinde a mim, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Nós temos acesso a Jesus, porque Ele intercede por nós. Ele está assentado no trono e diz: achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Achegai-vos confiadamente, sem medo, sem dúvida, sem receio, porque Ele tem a sua mão estendida para salvar, para socorrer, para livrar, para prover, para fazer prosperar. Primeiro, achegai-vos a Deus. Segundo, e aí esse é mais longo, abandonando o velho. A eficácia do novo exige recipientes novos, regenerados. E a renovação não vem por nenhuma técnica humana, nenhuma reunião de ensino, de psicologia. O novo vem do alto. Jesus fala para Nicodemos: importa nascer de novo. Você está no terreno, você está no lógico, você está no científico. Mas o nascer de novo é do alto. Não há como. Não há como. Quem faz novas todas as coisas é Jesus. Não são técnicas, não são doutrinas outras, a não ser a verdade. E a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Abandonar o velho é preciso para que o novo, o vinho novo, possa se expandir e nós sejamos adequados. O odre novo não é um odre inédito. É a mesmíssima palavra usada em Apocalipse 21:5. Não é um novo inédito. É um novo ressignificado, renovado, restaurado na mão do Senhor, para que seja adequado. Não é um novo que eu nunca vi, que eu não sei nem o que é. Eu pensei que era usado couro, agora é usado napa. É um novo restaurado. É um novo nascido de novo, para que ele possa receber a glória do vinho novo. E ao se expandir, conservam-se o vinho e o odre. Mas tem que abandonar o velho. Lucas 19, do 1 ao 10, fala de Zaqueu. Como Zaqueu? Zaqueu, publicano, ladrão. Porque ele tinha autoridade para arrecadar uma quantia específica para o Império Romano. Ele cobrava o devido e o indevido. Por isso que Roma não fazia nada com ele, porque o combinado não é caro. Você vai me repassar 1 milhão, eu te passo 1 milhão, mas eu tiro 10 do meu povo. Eu roubo o meu povo. Ladrão.
E diz que Jesus passa e diz: olha, eu vou na sua casa. E aí um momento em que diz, entre mentes, Zaqueu disse para o Senhor: Senhor, eu resolvo hoje devolver tudo que roubei. Jesus não foi na casa dele e ficou lá falando: tá vendo, gente? Tem gente aí que fica tirando o dinheiro do povo. Tá vendo, Pedro? Eu sei de uns aí. Estou até com medo de dormir aqui. Mas, Pedro, veja bem, como é que a pessoa rouba assim, não é, Pedro? Jesus ficou jogando indireta lá para Zaqueu. Vamos ver se ele se toca, né? Viu, Pedro? Viu, João? Tem uma pessoa que fica, roubando o povo. Traidor. Jesus estava ali a ensinar. Eu imagino Jesus falando das coisas de Deus. E Zaqueu diz que em meio à conversa, ele toma uma decisão: eu abandono hoje o velho, eu quero vida nova, eu restituo a tantos quantos eu roubei. Jesus faz o quê? Pensei que você não ia se tocar, né, cabra? Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa, porque este aqui também é filho de Abraão. A alegria do Senhor em ver o quanto uma decisão pode transformar uma vida. Vamos abandonar o velho para que o novo encontre lugar, em nome de Jesus. Em Efésios 4, 22 ao 24, Paulo diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. O que nós falamos, o novo não vem por nenhuma técnica, por nenhuma doutrina, por nenhum livro de coaching. Vem de Deus, criado segundo Deus, diz o apóstolo Paulo. Renoveis, novo homem. Todas elas usam o mesmo grego usado em Apocalipse 21, 5. Não é o neos, novo, inédito. Ele usa o restaurado, o purificado, o renovado. É a mesmíssima palavra. Há que se ter um precedente, coisas passadas. 2 Coríntios 5,17, quem fez consolidação, fala aí para eu ouvir. Coragem. 2 Coríntios 5,17. E as coisas, eis que tudo novo, é a mesma palavra de Apocalipse 21, 5. Há que se alijar, despojar o velho, para que o novo que vem do alto se estabeleça em nossa vida. Filipenses 3, versículo 13 em diante, ele diz: e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão. Há que se deixar o velho para que possamos desfrutar do novo. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Como
andar no novo? Como desfrutar o novo? Terceiro, mudando de pensamento. Falava com o pastor Daniel sobre uma situação, né, Daniel? As coisas da nossa mente. Nossa mente é um campo de batalha, diz uma pastora chamada Joyce Meyer, né? Foi um dos primeiros livros que eu li, e coisas que eu guardei. Romanos 12:2 diz o quê? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há como desfrutar do novo, não há como o novo vir se estabelecer por completo na sua plenitude em nós, se nós preservarmos a nossa mente com as coisas antigas, com o velho homem. O apóstolo Sinomar, ele falando numa administração, acho que foi numa ceia de pastores, ele diz que no batismo, né, o velho homem tem que ficar no fundo da piscina lá. Mas tem gente que põe boia. Tem gente que amarra uma boinha, aquelas boinhas dos cavalinhos. Aí de repente, ops! Olha eu aqui de novo. Sepultar o velho. E como mudar a nossa mente? Primeiro, vamos falar dos inimigos da mente. Falava com o Robson antes do ensaio. Estava aqui agora. Ali. Como eu me perco do Robinho, né? Eu quando tenho um tema para trabalhar, eu assim, leio Bíblia, tudo, mas se tiver um livro, me ajuda demais. E eu já estava meio assim, meio... Aí na quinta-feira eu peguei o meu Kindle, o livro eletrônico, e fui aleatório, né? Aí eu falei, esse aqui eu comprei, mas nem baixei, deixa eu olhar ele. O título é Vença os seus pensamentos, ou eles lhe vencerão. E nós temos alguns inimigos, são várias vozes que operam em nossa mente, inclusive a voz de Deus. Mas existe uma polifonia que bombardeia a nossa mente. E nós vamos falar apenas de algumas aqui. Tentar ser didático e sucinto. Coisa muito difícil para Paulo Sérgio. Primeiro inimigo, lembranças do passado. Passado é passado. E de lá ele não pode sair para me dominar. Passado é passado. E de lá ele não pode sair para me dominar. Tem jeito de apagar o passado? Sinto dizer, não. Ele está lá. Com todos os seus atributos. Com todos os seus contornos. Essa história de bota a mão. E aí, lembra de alguma coisa? Não. Que isso? Que magia é essa? Né? José, quando chega diante dos seus irmãos, ele diz, olha, o mal que vocês me fizeram redundou em bênção sobre a minha vida, mas houve um mal. Foi mal. O que vocês fizeram foi mal. Foi ruim. Quer vir para o meu lugar? Cumprir todos os processos? Eu lembro.
Mas o Senhor fez com que tudo isso redundasse em salvação para a minha casa. Lembranças do passado. O livro de Lamentações 3:21, Jeremias diz o quê? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O passado ele pode vir para a primeira página se eu deixar. As lembranças ruins, negativas do passado, elas podem tomar a primeira página do meu jornal, do meu periódico, da vida, se eu assim o deixar. Ele não pode vir, todas as vezes que eu quero dar um passo à frente, ele vem e eu dou um passo atrás. Todas as vezes que eu quero ir adiante, ele vem e eu volto atrás. Ele não pode vir me controlar. Ele tem que me servir de referência muitas vezes, mas não de controle da minha vida. Ele não pode me paralisar. Ele não pode me impedir de dar os passos que eu tenho que dar, porque eu me frustrei. E eu vou dizer, o próximo passo que você tem a dar, esse fracasso, ele pode acontecer de novo. Não se engane. Aquilo que eu e você temos no nosso coração, na nossa alma manchada ou marcada por algum fracasso, por alguma ofensa, por algum revés, e que porventura possa eu ter que tomar alguma decisão e eu me lembrar disso, eu tenho que dar o passo apesar disso. E eu tenho que estar preparado porque ele pode acontecer de novo. Ele pode voltar. E pode vencer novamente. Mas ele não pode me controlar. Ele não pode me impedir de dar os passos que eu tenho que dar. Esse é um inimigo mortal. Lembranças do passado. O que tem que o passado gerar em mim é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5:3. Ele diz: sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Passei por aquilo, me frustrei, mas eu vou de novo, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida, e o mal, esse pensamento não vai me paralisar. Lá eu adquiri mais experiência, eu vou perseverar, eu vou seguir adiante. Esse pensamento não vai me impedir de avançar, ainda que eu caia nele de novo. Mas eu vou adiante, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. 1 Coríntios 6:12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esses pensamentos não podem me impedir de avançar. Essas lembranças não podem me impedir de seguir adiante. O outro inimigo, a mentira da perfeição. Aceite-se como você é. Aceite você assim. O salmista no Salmo 139, ele diz: por modo assombrosamente maravilhoso me formaste no ventre da minha mãe. Lá eu fui entretecido, fio a fio, obra de artesão, um a um. O Senhor não fez uma granja para que as coisas sejam feitas em série, lançadas, como um peixe que solta aqueles ovos no mar. O Senhor nos fez pessoalmente, individualmente. 7 bilhões de pessoas no planeta. Não existe José Inácio Neto. Parabéns, feliz aniversário. Não existe um José Inácio Neto com essas características, com esse perfil, na face da terra.
Porque o Senhor nos fez individualmente. Por isso, nos aceitemos como somos, como o Senhor nos fez. A rede social é pródiga em nos embaraçar, encantar, para que achemos que aquilo ali é perfeito. Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 10, ele diz, olha, e Salomão é citado por Jesus, em Mateus 6, não houve na terra outro como Salomão, que se vestisse como ele, nem os lírios dos campos. Salomão, no fim da vida, ele diz, olha, eu me avantajei em relação a todos os que vieram antes de mim, sobrepujei a todos, tudo que os meus olhos desejarem eu dei, todas as minhas fadigas, eu me alegrei com elas, porque com elas eu me recompensei. Tive todas as mulheres, toda a riqueza, todo o engrandecimento, todo o reconhecimento, mas depois eu considerei que isso nada mais é do que vaidade e correr atrás do vento. Salomão, depois de ter aprontado todas, começou bem, orando a Deus para que lhe desse sabedoria, para que ele pudesse julgar o povo de Deus, e Deus por isso lhe deu sabedoria, riqueza, honra. No final da vida, ele cai em si e entende que não valeu a pena nada disso. Não há, anota aí, não há perfeição na terra. Não há debaixo do céu quem se arvore em ser perfeito. Não há. E a gente abre o Instagram, a rede social, parece uma maravilha. E depois que desliga a câmera do celular, o pau quebra. Espanca a mulher, bate nos filhos, soca os filhos, faz todo tipo de atrocidade, enche a cara, toma todas. Depois dá um tapa no visual e volta para a câmera do celular e grava alguma perfeição. O problema está em quem? Nele? Não. Está em nós. Porque admiramos as perfeições. Admiramos o perfeito. Admiramos o que é do outro, como o outro vive. A rede social nos fez reféns daqueles que usam a ferramenta para aguçar a sua enfermidade. Usam a ferramenta para prender a partir da minha e da sua enfermidade de alma, que precisa ver todos os dias aquela dança, aquela fala, aquela roupa, aquele isso, aquele aquilo. Porque se disserem para essa pessoa, não tem ninguém logado, será que faz? Não faz. Potencializa a enfermidade do homem, da humanidade, potencializa as mazelas, porque eu sei que está lá, vai dar engajamento, eu vou receber da plataforma, eu vou enriquecer, enquanto mato aquele que se prende com os olhos e os ouvidos, vendo tudo que eu faço. Ele não toma banho,
ele não estuda, ele não lê, ele não trabalha, mas eu que produzo conteúdo, ganho muito dinheiro com isso. Porque nós queremos ver coisas belas e perfeitas. E deixamos de olhar para nós, que o Senhor gastou tempo nos formando, nos entretecendo no ventre da nossa mãe, estabelecendo um propósito para nós. Todos os dias, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. E nós procurando outra referência. Romanos 8, 26, 27, 28 e 29. Romanos 8, 29 diz que nós estamos sendo feitos conformes à imagem do seu Filho. Jesus é a referência. Jesus é a perfeição. Não olhe para o seu irmão que está do seu lado para avaliar o quão santo você é. Porque, sinto dizer, a sua referência está equivocada, baixa, medíocre. A nossa referência é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é a nossa referência. Se nós tivermos o capricho de olharmos para Jesus, nós vamos ver sempre está faltando alguma coisa. Está faltando algo em mim. Não nesse publicano. Falta algo em mim. E só Jesus pode fazer novas todas as coisas. Eu preciso das coisas do alto, onde Cristo vive, para que eu possa me acertar com o propósito que o Senhor estabeleceu quando nem um dia havia na minha vida. Outro inimigo, o medo. O medo. Deixa eu encher a bola do medo um pouquinho. O medo é aquela velha senhora experiente que nos chama a atenção. Cuidado. Ter medo faz parte. Ter medo é a nossa valência. Ter medo é prudência. Ter medo é essa velha senhora nos dando conselhos. O medo deve ser um agente informador, porém, não controlador. Me impedir de avançar. Jó, capítulo 3, verso 26, ele diz: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Aconteceu com Jó. A casa caiu, os filhos morreram, pegou doença, a mulher quis que ele abandonasse o Deus, amaldiçoasse. Ele diz que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Tudo por conta do medo. Sendo que ele tinha algo. Se bem que Deus falou para Satanás, né? Devia ter falado para ele também, bicho. Às vezes o Senhor fica querendo que a gente fica inferindo as coisas. Não, fala. No meu trabalho tem isso. Eu sou dirigente sindical. Aí um falou assim, eu fiquei sabendo, parece, tá. Eu falei, não, fala logo. Paulão, abre o olho aí, viu? Você podia fazer tal coisa. Meu amigo, o que é que está acontecendo? Me avisa logo. Que eu sou meio... O próprio Deus diz para Satanás, lembrou, né? Porque Satanás é meio lerdo, virou para Satanás e falou: vê o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Não há outro homem na face da terra como o meu servo Jó. Essa era a visão de Deus a respeito de Jó. Mas Jó escolheu o medo.
Eu vou fazer uma oferta aqui, vou fazer um sacrifício aqui. Vai que, né? O medo não pode nos paralisar. O medo tem que ser essa velha senhora que nos alerta. Vai por aí não, tem um buraco. Da outra vez você caiu, quebrou a perna. Ixi, eu estou com medo de passar ali. Não, vá com calma, preste atenção. O salmista diz o quê? Que ele se alegrava em ver o inimigo à espreita. Alguém gostaria de ver inimigo à espreita armado para te pegar? O salmista disse que se alegrava. Mas é assim que Deus faz. Ele diz, vai por aqui, Ronivon Monteiro. Aqui. Está vendo o inimigo ali? Você vai olhar. Você estava com dúvida. Não, pastor, eu vou por aqui mesmo. Aqui acho que está mais bonitinho, não, olha lá. Ó. Aí o inimigo faz assim, ó. Aí aleluia, eu vou por aqui. Anda comigo e vai se dar bem. Deus fala para ele, né? Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar todas as coisas, porque eu sei que eu posso, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. 1 João 4,4 ele diz o quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Verdade absoluta. Outro inimigo, o vitimismo. O vitimismo é aquele comportamento, é um desvio de caráter. Tem pessoas que acham que se vitimizar vai seduzir. As pessoas vão me aliviar. As pessoas não vão cobrar de mim o que deve ser cobrado. Em Gênesis 3, quando Deus fala com o homem, no versículo 11, e diz: quem te fez ver que estavas nu? O que é que ele disse? Senhor, eu sou um coitado. Essa mulher que o Senhor me deu aí, ela me deu, eu comi. Ele achou que Deus olhou assim: tadinho, sim, rapaz, essa mulher te enganou, eu te dei ela, mas olha, eu tinha que ter te avisado. Não, sai daí, fica lá, come da árvore da vida. O vitimismo é um desvio de caráter, porque eu acho que na zona de conforto, me considerar um coitado, alguém que foi vítima, eu vou te convencer a me tratar da forma como mais benevolente. Depois de mudar o pensamento, mudar a visão. Em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 16, 17, quando vem falando que Eliseu dizia para o rei de Israel: não vá por aqui, vá por ali. Aí o rei da Síria achou que alguém estava traindo ele dentro do seu exército e diz: olha, é o profeta, é o homem de Deus, que sabe até o que você fala dentro do seu quarto. Mandou ir lá buscar Eliseu. E Geazi, o moço de Eliseu, olhou em volta e disse: ai meu Deus, estou cercado, e agora? Eliseu disse para ele: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu ao Senhor para que o Senhor permitisse que o moço visse. E ele viu a montanha onde Eliseu estava cercada por cavalos e carros de fogo. Mudar a visão é sair do natural, enxergar o sobrenatural de Deus, enxergar pela fé. Hebreus 11, quando fala da fé, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não
aparecem. Pela fé, nós podemos ver a Nova Jerusalém, a cidade santa, os muros de Jerusalém. Pela fé, nós podemos lançar a nossa âncora na promessa de Deus e lá fixarmos a âncora da nossa alma, fixada não no passado, não nas lembranças do passado, não no medo, não no vitimismo. Tiramos a nossa âncora de lá e lançamos a nossa âncora na promessa de Deus, a âncora da nossa alma. E nós vamos viver uma vida de vitória. Vamos viver o novo. Vamos viver uma nova vida. Porque não mais estamos presos nas lembranças do passado, no vitimismo, no medo, mas sim na promessa de Deus para nós. E nós precisamos trazer ao nosso coração, aí sim, a voz da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não temereis. E a voz da gratidão, para que nós possamos desfrutar da vida nova. 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós outros. Vida de gratidão nos proporcionará uma vida de vitória, uma vida nova, sendo grato a Deus, não pelo que Ele vai nos dar, mas por tudo que Ele já nos fez. A gratidão a Deus não tem prazo de validade, ela não tem que ser renovada com presentes, com bênçãos. Ele me deu esse emprego, agora o cartucho de Deus está renovado. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Nós cantamos uma música aqui: Tu és Deus, quem sou eu? Isso ecoou na minha cabeça todos esses dias. Agradecer a catapora? De jeito nenhum. É ruim, eu não quero, não gostei. Mas quem sou eu para negar o seu poder? Ele é Deus. E quem somos nós para negar o seu poder irresistível? Nos acheguemos a Deus. O que é mais maravilhoso? Ele se achegará a nós, o Santo, o Poderoso, o Eterno, o único digno de honra e de glória. Ele baixa a vista para ver o que ocorre sobre o céu e sobre a terra. Nos acheguemos a Deus, combatamos esses inimigos da nossa mente, que nos impede de crescer e de romper, e nos enchamos da paz de Deus, que excede todo entendimento. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará a nossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos compreenderam a mensagem? Quantos vão lançar a sua âncora na promessa e avançar em 2026 para a vitória? Teremos derrotas, teremos frustrações, mas na equação no final é de vitória. Não é porque nós vamos colher vitórias,
É porque o maior tesouro do universo, da história, permanecerá conosco. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré.